semana, mas acontece de entrar atrasado, por isso que eu gravo. Eu super sei que vocês trabalham e tem todo um rolê. E eu sempre falo para quem chegou atrasado o que foi dado no começo da aula para a pessoa já, eu vou me programar para assistir porque eu perdi o comecinho. Então isso aí é tranquilão, tranquilão mesmo. Bom, bem mais fácil. A banca gosta de gráfico, muito provavelmente vai cair gráfico. Então a gente tem que estar esperto com esses gráficos. Fizemos o macete da calculadora. Vamos relembrar nossa aula de antibiótico. Para quem não viu essa aula, vamos relembrar essa aula de antibiótico. Ok. Antibiótico, Yuli. Eu tenho dificuldade em saber qual antibiótico eu coloco para qual. Eu não consigo ter um raciocínio. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Eu vou explicar para vocês alguns macetes de antibióticos que podem ser utilizados dependendo do lugar, de onde vocês estão, né, tratando. Só que não são os únicos. Não são. Grava isso que eu tô te falando, não são os únicos. Ah, eu tenho que tratar uma infecção de pele. O antibiótico que eu vou falar aqui não é o único. E talvez o que eu vou falar aqui nem é o de primeira escolha, tá? Mas é aquele que tem o macete mais fácil para ser lembrado. Yuli, e se no meu gabarito vir um que é o de primeira escolha, eu não coloquei um de primeira escolha? Recurso. O importante é você não colocar o antibiótico errado. Agora, você colocar um que não é primeira escolha, colocar um de segunda escolha e pedir ampliação de gabarito, tá tudo em paz. Inclusive, gente, é melhor jogar com a ampliação de gabarito do que com o recurso. Então, o que eu vou falar para vocês? Prestem muita, muita atenção, leva isso pro coração de vocês. Vocês vão sair da prova no primeiro dia. Vocês não vão avisar a família de vocês que vocês saíram. A família de vocês está torcendo por vocês. Vocês não precisam avisar que vocês estão vivos. Ela não sabe que hora termina a prova. A gente tem que ter algumas prioridades, porque a gente quer dar alegria para nossa família. Então, qual que é a alegria que você vai dar nesse momento? Ter passado. Então, o foco teu é esse. Você vai sair da prova, você vai ligar o teu celular e você vai se isola, vai para longe das pessoas e começa a falar tudo o que você falou na tua estação. Falei isso, falei isso, falei isso, falei isso, falei isso, falei isso, falei isso. Fala tudo. Porque a ampliação do gabarito, o gabarito sai uns 4, 5 dias depois da prova, acho que nem isso. E aí, abre o prazo para ampliação de gabarito. A gente não lembra. É muito ruim, porque a gente tem que lembrar o que a gente falou para a gente poder pedir para ampliar o gabarito. Então, você vai gravar um áudio das coisas que você fez na prova e vai ouvir esse áudio olhando no gabarito para você, e aí você já vai ter até uma ideia de mais ou menos o que você pontuou. Só que não desespera, porque a gente sempre pontua diferente do que o que a gente lembra. Então, por favor, não surtem. O grande problema, o pessoal já ouviu, vocês já ouviram falar, eu fazia a prova de manhã, fazia a prova à tarde. Todo mundo faz a prova à tarde. A prova começa 1 hora. Só que tem gente que faz na primeira turma e tem gente que faz na segunda turma. A primeira turma entra 1 hora, eu acho que a segunda turma entra às 4, uma coisa assim. O grande problema é que quem fica na primeira turma só é liberado depois que a segunda turma entrou para fazer a prova. Ou seja, quando você termina a sua prova, você fica preso numa sala esperando a segunda turma entrar. E a segunda turma, quando termina a prova, já sai e vai embora. Nesse momento que você fica preso na sala, para quem não passou para a prova, não é para conversar, mas as pessoas conversam. E aí fica, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, que eu fiz isso, aquilo, eu pontuei. Ah, aí sempre tem o fiscal da sala, o fiscal da organização da prova, da Getúlio Vargas. Ele vai passar e vai perguntar para os candidatos o que eles acharam da prova. Sempre tem um abestado que eu falo, pelo amor de Deus, não é o momento. Que ergue a mão e começa. Essa prova é injusta, essa prova é. E não vai mudar nada, cara. Esse cara tá falando ali merda, não vai mudar nada, 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 nada. O cara da Getúlio Vargas, ele tá ali para avaliar a organização do hospital. Ele vai dar atenção, ele vai falar sobre o tema, mas não é ele que vai fazer a prova, não vai mudar nada, ele não vai bater lá na porta da banca e falar, olha, falaram que a prova tá difícil. Até porque nunca ninguém vai falar que a prova tá fácil. Então a banca vai cagar para essa opinião. O problema desse abestado é que ele. que abestado, eu ficava com raiva, eu ficava ouvindo gente assim, que ódio. O problema desse de cujo é que ele desestabiliza psicologicamente os outros. Então, como é uma prova de psicológico,
Você vai tapar o seu ouvido, você não vai ouvir. E até quando você estiver esperando para fazer a prova, sempre vai ter um que vai estar falando assim: ah, eu estou fazendo a prova pela 28ª vez. Ninguém passa de primeiro. Sempre vai ter isso. Gente, pelo amor de Deus, fecha o ouvido para isso. As pessoas passam de primeiro, as pessoas passam de segundo, as pessoas passam de terceiro. As pessoas passam. E não interessa como as pessoas passam, interessa é você. Você vai passar de primeira, vai passar de segunda, vai passar. Você vai passar. Então eu tinha pra mim que, tipo assim, eu vou passar de primeira. Eu escutava alguém falando assim, eu fazia assim, ó. Eu tenho uma técnica da egípcia, eu uso muito pra evitar conflitos, porque eu só entro em briga. Eu sou briguenta, mas eu só entro em briga que eu acho que eu vou ganhar. Quando eu acho que eu vou perder, eu faço a técnica da egípcia. E eu fazia muita técnica da egípcia. E aí, dentro de minha cabeça, eu tava assim: ai, babaca, eu vou passar de primeira, não interessa. Não interessa se você não passou. Não interessa se você tá passando da 28ª vez. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Porque. E tá tudo bem passar de segunda, de terceira. O importante é você estar preparado mentalmente para passar quando for a sua hora. Porque se você se deixa levar pro outro, você já entra na prova achando que você vai ter que fazer a prova 12 vezes, fudeu, você vai fazer 12 vezes, porque a prova é uma prova psicológica. Então, prepare o teu psicológico para essa vez você passar. Se acontecer de você não passar, gente, tá tudo bem. Não é o fim do mundo. A questão é você com você mesmo. Você não estava tão preparado, a gente vai corrigir o que for para ser corrigido. Mas não se deixe reprovar pelo problema do outro. Vocês repararam que sempre tem um gato, um cachorro meu que aparece atrás de mim daqui? Eu não posso fechar minha porta. Quando eu fecho minha porta, minha internet fica uma bosta, porque eu moro num negócio de um andar, dois andares, que foi a pior burrada da vida, que eu sou sedentária, eu odeio subir e descer escada. Meu escritório fica em cima, e aí a minha internet fica ruim, eu tenho que deixar a porta aberta, eu tenho um zoológico aqui em casa, então sempre tem bicho aparecendo. Ignorem, foquem em mim. Então, o que vocês não podem é se deixar, puta merda, eu fui mal porque eu fiquei nervoso. E por que que eu fiquei nervoso? Porque eu fiquei ouvindo os outros. Aí não. Então, estejam preparados para não ouvir. Então, se você sair da sua prova, você não vai ouvir ninguém. Você não vai entrar no Instagram, porque o Instagram, eu tô lá no Instagram, mas eu odeio Instagram. O Instagram, os cursinhos, eles querem sair na frente. Então, eles pegam o tema, não saiu o gabarito do Enem, o tema que a pessoa falou que é, e eles querem publicar rápido. Então, tem 4, 5 alunos lá deles que falou que caiu chikungunya. Eles colocam lá, chikungunya vai pontuar isso, isso, isso. No final era zika vírus. Acontece. E nem os cursinhos sabem o que vai pontuar, o que não vai. Eles querem publicar rápido. Vocês não vão ver plano A, vocês não vão ver, eu não vou publicar nada, eu não posto nada. Quem tá acompanhando a gente lá no Insta, não posto nada. Porque eu odeio essas coisas, eu odeio essa pressão psicológica que é feita na prova. Então, vocês não vão entrar em rede social, tá? Não vão entrar em rede social, não vão entrar em conversa. O melhor amigo de vocês quer falar sobre a prova, vocês vão falar assim, cara, eu vou pro quarto, eu vou deitar. Você vai se trancar no seu quarto de hotel, pede a sua comida, manda uma mensagem para sua família e fala assim, estou vivo, tá tudo bem, estou nervoso, vou tentar manter. Já deixa a família avisada, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou ficar conversando. E se isola pro outro dia. É a melhor estratégia de prova. Eu fiz isso e acabou. Eu só mandei uma mensagem: tô viva, saí da prova, vou chorar um pouco, porque eu sou pessoa que quando eu fico meio nervosa, eu preciso chorar. Então eu me tranquei no quarto, chorei. No outro dia eu fui fazer a prova de novo, porque eu precisava descarregar. Mas não conversei com ninguém, não entrei no Instagram. Tá? Inclusive, tava no hotel ruim pra caralho, fiquei assistindo um filme no YouTube horrível. Você já viu os filmes que tem no YouTube? Horrível. Que eu não consegui conectar nada. Ah, sim. Fechou. Vocês vão fazer isso, vocês vão escrever um áudio a respeito do que caiu. E com esse áudio, você vai lembrar o antibiótico que você deu. E aí a gente vai entrar com ampliação de gabarito. Contanto que você tenha escolhido o antibiótico para o lugar certo, não interessa se ele é a primeira ou segunda opção de tratamento. Aqui eu vou dar o melhor macete para vocês lembrarem. Vocês vão assistir essa aula. Essa aula, inclusive, está disponível no nosso YouTube, lá na plataforma de membros, aberta para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Tá? E aqui vai ficar de novo gravado. Amoxicilina. Primeiro, parecido ali com a penicilina, né? Ela é o arroz com feijão. Ela é o arroz com feijão. A amoxicilina, ela quebra um galhão. É, tipo, primeira escolha para muita, muita, muita coisa.
Se ela é a mais conhecida, ela é a porta de entrada dos antibióticos, eu jogo com a amoxicilina sempre que eu tiver uma porta de entrada da infecção, principalmente vias aéreas superiores, que é a porta. O que, que você vê primeiro numa pessoa? O rosto. Yuli, eu vejo o pé. Problema seu, você é maluco, porque o certo é a gente ver o rosto da pessoa primeiro. Então a gente vai nesse raciocínio, nesse macete. Ok. A amoxicilina. Segue meu raciocínio. Não interessa que você olhe primeiro na pessoa. É o rosto, acabou. Aí eu venho com um macete também, que é amo amígdala, médio de ouvido e origem pulmonar. O que é a porta de entrada? Não é o rosto. A infecção não vem vias aéreas, nariz, boca, ouvido. Gente, meu gato paralisou aqui. Vias aéreas, nariz, boca, ouvido. Então, a amoxicilina, se eu tiver uma infecção que entrou por algum desses lugares, eu entro com a amoxa. Por que origem pulmonar? Porque entrou no nariz, tá? Então, ela é o antibiótico da porta de entrada. Quando usar? Infecções de vias aéreas superiores, inferiores, porque entrou pelo superior, passa. Eu consigo passar? É uma infecção otite média aguda. É uma bactéria que entrou na porta superior, amoxicilina. Sinusite bacteriana, porta de entrada. Faringoamidalite, passa, a infecção passa de uma criança para outra. É porta de entrada? Amoxicilina. Pneumonia passa. Pneumonia passa de uma para outra, por quê? Porta de entrada, gotículas de ar, vias aéreas, amoxicilina. Nossa, mas eu estudei lá com a criança, menor, não sei o que lá, vou começar com não sei o que. Mas... Gente, não surta não. Criança recém-nascido pega pneumonia por conta de uma infecção que a mãe teve. Vamos raciocinar assim. Aí eu entro com outros antibióticos. A criança que pegou na comunidade, me dá amoxicilina. Se internar, dá penicilina. Ah, Yuli, vida real é assim? Não, cara, tô falando pra prova. Vida real é outro raciocínio. Pra prova a gente consegue essa ampliação aí, tá? Então, decorou isso. E aí, se o bicho for teimoso, né? Eu boto o clavulanato, eu chamo segurança, que é, fiz um tratamento, quando que eu sei que eu entro com clavulanato? Fez um tratamento de 4 dias com amoxicilina. Não teve melhora, mas não teve piora. Estável quadro clínico, eu associo o clavulanato, o bicho é resistente, mas a amoxicilina está lutando. Teve piora, a amoxicilina não está fazendo efeito, ela parou de lutar. Esse bicho não responde à amoxicilina, não adianta colocar clavulanato. Preciso ter esse raciocínio para a prova? Não, porque na prova você vai enfiar amoxicilina, como sem clavulanato. Para você perder o medo do tema, eu trago macetes de vida real, porque quando a gente perde o medo, nosso raciocínio fica rápido. E a gente quer um raciocínio rápido na prova. Quando a gente tem insegurança sobre o tema, a gente raciocina devagar, a gente gagueja na hora da prova, se atrapalha e muda a resposta. Tá? Ok. E a clarito? A famosa claritomicina. Ela também é de primeira escolha para muita coisa. Mas é como se ela fosse a prima da Amox. Se a Amox não deu certo, chama ela. A irmãzinha da Amox, porque ela é um macrolídeo, tá? Então, o que que ela faz? Claritromicina, clareia. Olha o macete, claritromicina, clareia. Ela vem para limpar. Limpar quem? Limpar o estômago, limpar o pulmão, clarear. Se a criança não está bem usando a Amox, é porque o germe não responde à amoxicilina, ela ficou pior, né? Passou os dias, não respondeu ao antibiótico, ficou pior, o pulmão dela está sujo. Eu entro com o clareador, claritromicina, para limpar o pulmão dessa criança. H. pylori, o estômago está sujo. Eu entro com claritromicina para limpar o estômago. Ah, aquela outra lá, do H. pylori, não é antibiótica. Não tô nisso ainda. Não tô nisso, tô falando do antibiótico. Certo? Então, erradicação, tem aquele combo lá, tudo, a gente não vai falar deles agora. Pneumonias atípicas, tá? Atípicas, claritromicina. Yuli, posso usar azitromicina? Pode, pode, mas a gente tá falando do que é mais fácil de lembrar, do macete mais fácil, aquele combinado nosso ali no começo, tá? A pessoa não pode usar penicilina, eu venho com claritromicina também. Então, se tiver
A criança relata alergia à penicilina. Você perguntou lá, tem alergia a alguma coisa? Você tá numa estação de pediatria, onde tem uma faringoamidalite pós-streptocóxica, né? Streptocóxica. Pós não, tira o pós que eu falei errado. Aí você pergunta, tem alergia a alguma coisa? Penicilina. Aí tu dá Amox, cuidado. Joga Claritin, você não vai errar. Clareia, ela tá com alergia, vamos limpar isso aí, tá? É um macete, não é primeira escolha, mas é macete. Aí nós vamos agora para o gentamicina. Vamos falar de gentamicina, gentalha, não se junte com essa gentalha, Kiko. O que acontece no gentamicina? A gente vai pensar o G de grave. A gente tem um quadro de infecção mais grave. A gentamicina, vocês vão imaginar uma mulher, um homem que se chama Genta e ele é bem gordão. Tá? Porque é para bactérias pesadas. Está grave. Gentamicina, a coisa está mais pesada. Só para vocês saberem, macetinho, ele tá pesado. Pessoas que estão obesidade, às vezes tem problema muito de autoestima. Vou contar uma historinha, porque a historinha vai ajudar vocês a lembrar. São pessoas que têm problema com autoestima, via de regra, né? Então, pessoas mais com a tendência a serem negativas. Nada a ver a minha história, mas é importante. Não questionem meus métodos. O importante é o resultado. Lembramos, a gentamicina é para bactérias pesadas negativas. Ok. O que, Yuli? O que? Onde que eu enfio isso agora? Gente, infecção grave é a infecção que a gente pega dentro do hospital. Ponto. O recém-nascido, ele pegou uma infecção da mamãe dele, só que ele tá dentro do hospital, ele não teve contato com o mundo. Gentamicina. Pegaram o macete? Ai, eu tenho uma endocardite. É grave, cara. Tá dentro do seu coração. Gentamicina. É a primeira escolha? Não. É macete. Pielonefrite grave. Tem uma hidronefrose com uma infecção. Tá grave. Gentamicina. É grave, tá? Agora tem o seguinte, que é o seguinte. É o seguinte, que é o seguinte. A gentamicina, ela bate no rim e bate no ouvido. É um cara, gordão, negativo, que gosta de sair dando soco. E ele senta. Imagina a cena na sua cabeça: um cara que chama gentamicina, bem gordão, bravo, bem negativo, dando um soco no ouvido de alguém, um soco no rim de alguém. Porque se eu posso utilizar a gentamicina para um caso de uma pielonefrite grave? Posso. Eu vou tratar a infecção, mas eu vou falar na minha estação que ela pode causar problemas no ouvido e problemas no rim. Ela é nefrotóxica e ototóxica. Preciso lembrar disso? Eu acho difícil. Aí, exatamente isso. Mas o INEP tem umas coisas assim, por exemplo, se cai lá numa estação onde a criança, eu tô muito na pediatria hoje, onde a criança não pode usar. Vou para adulto, para não ficar na pediatria. O paciente está com dengue, o que, que ele não pode usar? AS. Se você fala que não pode usar AS, você pontua, né? Então, por conta disso, eu trouxe essa informação do ototóxico, do nefrotóxico, né? Vai que, mas acho muito difícil. Só para a gente conhecer mesmo e ter esse macete aí na cabeça. Ceftriaxona, aí a gente gosta desse, né? Já entendi quando eu vou por amoxicilina, já entendi o claritromicina, o gentamicina, se o paciente pegou uma infecção grave, principalmente dentro do hospital. Eu começo com gentamicina, dou-lhe um gentamicina. Ceftriaxone, ele é uma cefalosporina de terceira geração. É aquele trio ceftriaxone terceira geração, ele é um trio que vai em todo lugar. Como assim um trio? Ele vai da cabeça ao espermatozoide. Por que trio? Cabeça, rim, espermatozoide. Ele é um trio, ele vai para todo lugar. Então, se eu tenho uma infecção que ataca a cabeça, perceba, eu não estou falando de porta de entrada.
otite, nariz, amoxicilina, garganta, porque daí eu coloco amoxicilina. Eu tô falando de meningite, tá? Meningite, cabeça, uma infecção renal, uma coisa assim, posso colocar septa também no lugar da genta. No pênis, no espermatozoide, posso colocar ceftaxona. Ele vai nos três lugares. Então, eu tenho gonorreia, vou tratar com ceftaxone, tá? Pielonefrite, ceftaxone. Ele é o trio. Posso colocar para infecções graves hospitalares? Pode. Por que não? Também funciona. Ele é um trio, ele vai. Então, não quer trabalhar com genta? Lembra da cefta. Ele é meio coringa. Joga com ele. Na dúvida, joga ele. Tá bom? Na dúvida, joga um cefta. Agora, metronidazol. Metrô. O que o metrô é? O metrô é subterrâneo. Então, o metronidazol, ele é para qualquer infecção que esteja abaixo do diafragma. Outra forma mais fácil que eu gosto, o metronidazol, ele é pro cocô. Se eu tenho chance de ter bactéria do cocô, eu dou metronidazol. Eu decoro dessa forma. Vou fazer uma cirurgia abdominal. Tem chance de ter bactéria do cocô contaminando? Tem, metronidazol. A mulher tá com uma infecção lá na vulva, na vagina. Tem chance de ter bactéria do cocô? Metronidazol. E o raciocínio não tá errado, porque tá abaixo do diafragma, tá? Então eu jogo metronidazol. Vaginoses, metronidazol. Protozoário, metronidazol. Ah, mas tem um ou outro que é diferente, que eu não uso o metro. Sim, a gente tá falando de macetes, vamos devagar. Naquele momento ali do, meu Deus, o que que eu coloco, tá? Tem cheiro ruim, tem bactéria do cocô, metronidazol. Depois eu vou mostrar umas exceçõezinhas para vocês. A clinda já é o diferente da genta, tá? A genta era o cara, a mulher lá, brava, negativa, gordona. A clinda, o nome já parece um que não é mais leve. Genta, parece que é um nome pesado. Clinda, não parece que é um nome leve? Lembra até linda, né? Clinda. A clindamicina, ela é um antibiótico da limpeza. Ela é acima do diafragma, ela é leve, ela é para cima. Então, se eu tenho uma infecção de pele, limpeza, pele, hidratação, cuidados, clindamicina. Limpeza bucal, clindamicina. Sabe? Eu uso a clinda. Então, acima do diafragma. Abscessos dentários, clindamicina. Posso utilizar para pneumonia também? Tá acima do diafragma, posso. Então, para pneumonia tem mais de um. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar se você falou exatamente da primeira linha, contanto que você fale o certo. Você vai assistir essa aula, você vai ver qual macete ficou para você, qual macete você realmente entendeu e você vai levar para suas estações, tá bom? Agora, a clindamicina, ela também serve, tá? Para ossos. Então, se você tem uma osteomielite, penetrou no osso, o que que você precisa fazer? Limpar, ela é da limpeza, limpar a infecção desse osso. Não interessa se esse osso está acima ou está abaixo do diafragma, é a única exceção dela. Então, eu coloco clindamicina, mas também o macete também se complementa, porque se ela é para infecção de pele, muito provavelmente a infecção, a minha osteomielite, teve uma porta de entrada que foi uma ferida cutânea. Então, acaba que o macete casa. Eu uso a clinda. Ácitro. Fala dela, né? A gente gosta da azitromicina. A ácitro, ela é de A a Z. Ela vem e ela faz efeito muito rápido. Por isso que a maioria das coisas, a azitromicina é uma dose, um comprimido. Tomou aquele puta do comprimido desse tamanho, que era mais fácil ser um supositório pelo tamanho dele para engolir, do que um próprio comprimido. Mas ela vem, pá, pum, resolveu e ela serve de A a Z. Agentes atípicos, o que você não resolveu com a amoxicilina, você coloca a ácido ou a clárito, ok? Zona genital, então,
algumas úlceras lá na aula de ginecologia a gente vai relembrar disso, não vou me atentar a entrar nesse tema agora, porque eu também corro risco de ter esquecido algum detalhe e falar merda. Zona genital, infecções genitais, azitromicina. Tem uns dias que você entra com ácido, você entra. Não vou entrar nisso agora, porque eu não me lembro. E ela tem uma ação instantânea, é muito rápido. 3 a 5 dias tá fazendo efeito, já curou, foi outra, bora, partiu para outra, lavou, tá novo. Pneumonias atípicas, usei a amoxicilina, usei a penicilina, não funcionou. Posso colocar, claro, posso colocar a azitromicina. Clamídia, infecções genitais, a azitromicina. Posso colocar, se eu não puder usar a amoxicilina ou alguém que tem uma alergia ao beta-lactâmico, eu posso usar a ácido? Pode. Ela é um macrolítico, usa. Alergias, então também chutou ácido. Perfeito, não tem problema, tá bom? E ela tem uma meia-vida longa, nem sei porque que eu trouxe essa informação, Balela não precisa saber. Apaga essa informação do slide. Ai, meia-vida longa. Eu não devo ter usado esse slide para alguma aula, não sei lá. Macetinho de desenhos, porque tem gente que entende a historinha e memoriza a historinha, tem gente que lembra do desenho, né? Tem gente que vai pensar e vai falar assim, putz, decorei pelo desenho que a Yuri mostrou na aula, agora eu sei qual antibiótico eu coloco. Então, aqui. Ceftriaxone, cabeça. Então, cabeça. Porta de entrada, ouvido, nariz, amoxicilina, ok? Claritromicina, claro, acima do meu diafragma, pulmão, estômago, coração, posso pôr claritromicina, tá acima do diafragma? Posso, não falei lá atrás, tô falando agora, tá? Gentamicina, mais pesado, abaixo ali do diafragma, com uma pequena exceção que também pode ir para o coração, a genta, tá? Mas não precisa sofrer com isso, é só exceções. Mas decora o que eu falei antes, que tá mais fácil, para vocês não confundirem. Ceftro é o trio, tá? Ceftro, eu venho com o trio, então, pulmão, posso pôr ceftaxone, quando vai para o rim, posso pôr ceftaxone, testículo, posso pôr ceftaxone, ok? A clíndra é aquela princesa, leveza, então é acima do diafragma, pele e osso. Metronidazol, abaixo do diafragma, bactéria do cocôzinho, tá? Útero. Agora vem algumas exceções que a gente tem que estar esperto, tá? Útero, inflexão no útero. Posso pôr genta, tá? Posso pôr genta, porque se a genta pode ser colocada no testículo, na mulher ela pode ser colocada no útero. Então, posso pôr genta, posso pôr ácitro, porque infecções genitais ácitro, igual a gente falou lá atrás, e posso pôr clinda, porque precisa ter uma região limpa ali na mulher. Então, clindamicina, e está abaixo do diafragma. O macete casa, tá? Penicilina, gente, às vezes acontece na hora do nervoso, e eu já fiz isso, fazendo estações. Um dia lá não caiu pra mim isso aqui, mas tinha chance, assim, porque na hora do nervoso a gente troca o benze com a cristalina, né? Penicilina benzatínica, penicilina cristalina. Então, macetinho pra vocês não trocarem. Quando a pessoa vem lá com sífilis, né? E não tem afetação neurológica, o exame do líquor veio negativo, que a gente vai pedir líquor, tá? Não me cai nessa ação de sífilis, esquece de pedir líquor, não. A gente pediu líquor, veio negativo. O raciocínio não é que ela não tem, é que ela não está com neurosífilis naquele momento. Você vai verbalizar isso? Não, eu tô falando para você entender o macete. Entendeu? Quando eu entendo o tema, eu perco o medo dele. Não quer dizer que ela não tem neurosífilis, quer dizer que você, naquele momento, não tem. Então, você reza para que ela não tenha mais. Por isso que quando não tem neurosífilis, você benze a pessoa e deixa ela aí. Você reza para que não desenvolva neurosífilis um dia depois e volte para você esse paciente. Então, não tem neurosífilis, vou benzer aqui a paciente, benzatínica, beijo, por favor, não me ligue. Cristalina ferrou. Você tá com todo o neurológico dela sujo, você precisa limpar, cristalizar.
limpar do cristal, limpeza. Então, aí a gente vem com a cristalina, que é neurológico. Pra ficar bem claro, eu sei que é muito óbvio, a gente é médico, mas na hora do nervoso, às vezes a gente se atrapalha. Então, a ideia mesmo é a gente ter essas macetes muito bem definidos na cabeça, porque não dá tempo da gente pensar na prova, tem que ser muito automático algumas coisas, tá? Algumas coisas. Aí agora vem a ruptura prematura de membrana ovular. Esse tema é maravilhoso, né? Porque já caiu placenta prévia, não caiu desprendimento prematuro de placenta e nem ruptura prematura de membrana ovular. São bons temas. Não gosto de jogar temas, ai, minha aposta. Eu nem acredito nisso, porque é fácil o cursinho liberar uma aposta de 50 temas, 30 temas, 3 vai cair, né? Mas a gente tem que ficar esperto com alguns temas, não tem como. RPMO é AAA. O que é AAA? Ampicilina, astromicina, amoxicilina. RPMO, tá vendo? As consoantes, uma vogal aqui, RP, é AAA. Amoxicilina, ampicilina e azitromicina, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Se você tem dúvida, tem muita dúvida, não decorei, não lembro nada, travei. Manda um assim, ó, antibiótico de amplo espectro, quando a infecção for grave. Pronto, manda um assim. E fala a via, endovenosa, tá? Cuidado, não deixe de falar a via. Gente, a via do endovenoso, todo mundo lembra de falar. A via oral ninguém lembra. Vou te mandar para casa com dipirona, via oral. Tem que falar com o paciente vai usar, tá? Então, cuidado, porque isso pontua no INEP. Todo mundo esquece da via. Quando é via oral, principalmente quando manda o paciente para casa. Tá. Amplo espectro funciona e deixa rolar. Não sofre. Mas se lembrar, é AAA. E é uma infecção grave, tá no útero. Tá um bebê ali dentro, correndo risco de perder um bebê. É grave. AAA. Amplo espectro. Aí vem umas exceçõezinhas, tá? A pericardite é uma infecção muito forte. Tá no coração. Tá ali dentro, tá no pericárdio do coração. O que eu faço? Aí tem a colchicina, que é a colcha pequena da China. Pequena de pericardite, colchicina. Esse macete eu acho péssimo, mas enfim. Se eu estiver falando de uma pericardite, por mais que tenha outros antibióticos que agem no coração, não vai vir eles como primeira opção, tá? E por conta de ser muito grave, aqui é difícil a gente conseguir uma ampliação de gabarito. Então, nesse caso, no coração, que é muito grave, coração e útero, é legal a gente lembrar dos específicos, tá? O AAA ou amplo espectro, que é o que você vai verbalizar, pericardite ou amplo espectro, é o que você vai verbalizar. Se você não lembrar e for muito grave a coisa. Mas pericardite com xixina. Endocardite, a Wanda mora dentro do meu coração. A Wanda, endocardite vancomicina. Eu acho péssimo esses macetes, mas enfim. Aqui vale a gente dar uma decoradinha para não se atrapalhar. Não lembrei amplo espectro endovenoso. Tá? O que está dizendo com amplo espectro? Está dizendo, eu vou te dar uma bomba de antibiótico e vai funcionar. Que algum antibiótico vai matar, tomar uma bomba, é isso. Aborto, aborto. Colo do útero aberto, mãe com febre, corrimento e odor fétido. Essa mãe não abortou normalmente. Essa mãe manipulou, porque dentro da barriga é estéril. Se ela abortou normalmente, muito difícil ter ficado a infecção, né? Acontece de ter saído o resto, ter ficado ter infeccionado na vida real, acontece, mas 99,99% ela manipulou. Então, a gente sabe que cai rodapé de livro. Aborto infeccionado. Bem politicamente incorreto, tá? Porque a gente não tem que julgar ninguém, não. Mas, credo, gente, abortou mesmo. Pensa nisso, tá? Pensa nessa frase. Credo, gente, abortou mesmo. Credo, eu preciso limpar esse útero. Clindamicina, gente, gentamicina, abortou azitromicina, porque pode ter bactéria do cocô.
Metronidazol, que pode ter bactéria do cocô. Falei errado. Então, credo, gente, abortou mesmo. Aí a gente lembra desse macete, tá? Fechamos a nossa aula de antibiótico. Vocês vão poder revisar, vocês vão poder anotar, vocês vão poder ver como o macete funciona para vocês. Vamos falar agora um pouco da estação de pediatria. Valeu, Lucas. Vamos falar da estação de pediatria. Pediatria, vocês vão ter que ter cuidado com uma coisa. Muito, muito, muito cuidado. A banca de pediatria é meio sacana. Porque pediatra é detalhista. Porque pediatra, eu não vou falar mal dos pediatra não, porque pediatra tem que ter raciocínio clínico. Que o nosso paciente não fala. A gente tem que saber a medicina pura e essencial ali. A banca leva isso. O que que acontece com a banca de pediatria? É uma banca onde muito, muito, muito fácil de ter respostas para vocês que não pontuam. Filha da puta, né? Porque tem que falar, mas é filho da puta. Por quê? Por exemplo, você pergunta, tem isso, você tá numa estação de sarampo. Aí você manda, tem alguém na família com hipertensão? Ele vai te dar a resposta, ai, doutor, tem. O avô dele teve hipertensão, morreu de um ataque cardíaco faz 3 anos, a gente ficou muito triste. Ainda te conto uma história e você fica todo perdido ali e perde tempo e você quer passar para a próxima, só que você acha que você arrasou, que você perguntou da hipertensão e tinha resposta. E aí, quando vê um gabarito, não conclui. Porque a hipertensão não tem nada a ver com sarampo. Não é fator de risco para nada para sarampo. A pediatria é isso. Então, não é porque você tem resposta que você está indo bem. Pediatria, raciocínio médico puro e essencial. E a banca sabe disso. Então, acontece muito da gente sair da banca e o teu colega tá falando, gente, eu lembrei de perguntar lá na sessão de pediatria se tinha hipertensão, ó. Pontuei, você não pontuou. Vai ter sempre um infeliz assim. Respira, que a nota do outro é do outro e ninguém tem um gabarito. Às vezes, não faz parte do raciocínio clínico, não vai pontuar. Esteja preparado psicologicamente, se blinda psicologicamente dos outros. Quando eu tenho uma criança pequena, ou quando eu tenho uma criança maior que pode ter um problema congênito, o pré-natal é importante. A carteirinha para pediatria em qualquer idade é importante. Quando eu tenho uma criança maior que não tem um problema congênito, a carteirinha, ou o pré-natal, não é importante. Não vai pontuar. Vou deixar de perguntar? Não que vocês não é doido. A gente não sabe. A gente vai aprender a perguntar de um jeito que a gente não perca tempo, que é o seguinte: junto com o motivo da consulta, você já pede a caderneta. Não me pede separado, não, porque às vezes você esquece. Oi, eu sou a Yulia, a médica que você vai te atender. Qual o nome e idade da senhora, o nome e idade do seu filho? Fulano. Oi, dona Roberta, qual o motivo de consulta e trouxe a caderneta de vacinação da criança? Matei já, matei. E não esqueci, porque acostumei a pedir motivo da consulta junto com a caderneta. Vai te entregar a caderneta, você não precisa olhar naquele momento. Segura a caderneta e continua consultando. Depois você olha, uma caderneta já está com você e você já pontuou por pedir. Tá bom, motivo da consulta, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos perguntar. Teve alguma intercorrência no pré-natal, parto ou pós-parto? Acabou. Tive, doutora. O Apgar dele nasceu 2. Aí você sabe que você está numa estação onde você precisa explorar isso. Você teve alguma doença? Você teve algum exame toxicológico positivo? Aí você vai explorar. Mas você já fez essa trinca de perguntas. Lembra que eu falei que era no máximo 2 a 3 perguntas? Aqui está relacionado. E aqui o teu ator vai conseguir te responder sem dúvida.
Teve alguma intercorrência no pré-natal, parto ou pós-parto? Às vezes a gente perde muito tempo. Essas perguntas, perder mais tempo, tá travando? Perderam muita coisa da aula? Que parte que travou? Pra mim não travou, não. Não? Ah, Lucas, acho que foi a sua, deu uma oscilada. Ixi. Tá, vou falar mais pertinho aqui do celular, mais devagar, até acho que o negócio vai. Não, eu preciso pedir desculpa, não. É bom avisar, mas que às vezes travou pra todo mundo e eu voltava a aula ali. Mas de qualquer forma vai ficar gravadinho, aí você dá uma olhadinha aí no pedacinho que você perdeu. Tá. Quando você perguntar, teve uma consulta e teve alguma coisa, aí você vai e entra na anamnese disso, mas você não precisa ficar perdendo tempo. Ah, mas né, quantos exames você fez? Vocês entenderam? A gente tem que ganhar tempo. Outro macetezinho que vocês vão levar tanto para estação onde tem carteira de saúde do idoso, estação onde tem gestante, estação onde tem criança, estação onde tem caderneta. É muito comum você fazer uma pergunta assim. Teve algum. Você pegou a caderneta. Ah, sua caderneta tá aí, a pessoa já te entrega. Bom, deixa eu pegar aqui. Bom, te entregou a caderneta. Você pega a caderneta. Se você fazer algumas perguntinhas, depois eu te respondo. Se teve alguma intercorrência no parto, pré-natal ou pós-parto, é muito comum eles falarem assim: consta tudo na caderneta, doutora. Aí você, a caderneta tá aqui. Aí você, tomou todas as suas vacinas? Tá tudo na caderneta, doutora. É a outra resposta. Fez todas as consultas do pré-natal? Tá tudo na caderneta, doutora. Se você tomar tá tudo na caderneta, doutora, a primeira vez, não fica dando murro em ponta de faca. Pega a caderneta e você vai fazer um macete, que é esse aqui, ó. Eu vou ler as informações, inclusive vale para todo momento que tiver a caderneta, tá? Todo momento. Isso aqui não vale nem para quando você tomar está na caderneta. Você tem uma caderneta para interpretar? Use essa técnica, que é: eu vou interpretar aqui, eu vou olhar a sua caderneta, confere para mim se está tudo certo, as informações aqui, ou tem alguma coisa errada. Aqui consta que você fez todas as consultas do pré-natal, todos os exames toxicológicos deram negativos, você tem resistência à toxoplasmose, você está suscetível à AIDS, sei lá, como é que vocês vão interpretar isso? Você tomou todas as suas vacinas, não teve hipertensão, fez todas as consultas do pré-natal. Confere essas informações. Nesse momento, você perguntou a caderneta inteira e ganhando tempo, porque você interpretou a caderneta. Tá? Então, você já pontuou. Agora, se na hora que você for interpretar a caderneta tiver alguma coisa alterada, é porque ali você precisa abrir uma anamnese. Então, você fez todas as consultas do pré-natal, você não teve hipertensão na sua gestação, você tomou todas as suas vacinas, você tem um exame toxoplasmose com IgM e IgG positivo. Você tem contato com alimentos crus, carne crua ou legumes e verduras mal lavadas? Você tem contato com areia? Cuidado, gente. Você tem contato com o gato? Não pontua. Porque não é o gato que passa, cara. É o cocô do gato, é a areia do gato. A mãe tem que comer o cocô do gato. É por isso que a verdura tá mal lavada. Ela não pega do gato que ela tem em casa. Ó, a gateira falando. Por que eu tô falando isso? Não tô defendendo os gatos. É porque se vocês falarem errado, vocês não vão pontuar. Tem que tomar cuidado. Você tem contato com areia ou fezes de gato? Você come alimentos mal lavados? Você come carne crua? Você toma água não tratada? Pontuou. Se tem alguma coisa alterada na caderneta, aí você abre uma anamnese. Se não tem, você lê de cabo a rabo rápido, manda confere todas essas informações, tem alguma coisa que a senhora queira me relatar a respeito? Você já investigou. E ganhou tempo. Vamos brincar? Doutor Ivan. Deixa eu ouvir sua voz, doutor Ivan. Tudo bom? Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. Olha, o doutor Ivan tem voz de locutor de rádio. Eu tô gripado mesmo. Não, eu tô elogiando. Mudou.
Tá bom. Mas tá boa, tá boa. É, Vamos lá, brincadeira à parte, vamos lá. Doutor Ivan, pode ler o seu cenário de atuação, pode ler o seu card. Instruções para o participante. Cenário de atuação: você irá atender um paciente de 3 anos. A mãe relata que a criança está com um quadro estendido de febre e tosse, mas o quadro se agravou e a mãe resolveu trazê-lo ao pronto-socorro. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar a anamnese dirigida à queixa e relatada pela mãe, interpretar e verbalizar ao chefe da estação os resultados dos exames complementares e explicar para a mãe o diagnóstico e orientar a mãe sobre o plano de cuidados. Ok, agora a gente vai aplicar a dica da primeira aula da mentoria. Onde está a sua primeira cola? Na febre e tosse. Quadro de febre e tosse Perfeito. que se agravou. Perfeito! Orgulho. Então vamos lá, começa a tua anamnese de febre. Boa noite, meu nome é Ivan, eu sou médico aqui da unidade, estarei realizando seu atendimento hoje. Me diga, por favor, o seu nome, idade, nome do seu filho e idade. Daila, responde alguma coisa para ele. O meu nome é Joana, doutor. Eu tenho 42 anos, o meu filho é o João e ele tem 3 anos de idade. Você pode me dizer o motivo da consulta do João, por favor? E queria saber se você trouxe a caderneta da criança e a carteira da vacina também. Eu Pode criar trouxe... falas, Daila. Ah, tá. Eu agora fiquei perdida. Eu trouxe sim, doutor, eu vou lhe entregar. Tá bom. O Eu vou que mais que deixar você aqui. perguntou além da caderneta? Qual o motivo da consulta do João? Então, doutor, eu percebi que ele estava com febre há uns dias atrás e foi piorando, sabe? Febre e uma tosse, assim. Tá, você sabe me dizer quando começou essa febre? Você chegou a graduar ela e deu alguma medicação? Eu cheguei a medicar ele sim com dipirona, umas gotinhas, mas a febre não passou, não melhorou. Ela começou a vir cada vez mais forte e ele continua com tosse, doutor. Tá, E começou há mais ou menos uns 3 dias. essa febre ela tem um predomínio de horário, de dia, de noite? Ele tem calafrios também ou não? O que é calafrios, doutor? Seria um suor excessivo? Eu não percebi, eu só tô vendo que ele já tá mais amuadinho, assim, ele não tá querendo brincar, ele tá mais difícil para comer, mas ele tá, assim, mais quietinho. Tá. E é Beleza, pior de noite. Além dessa febre... Vamos pausar aí. Vamos pausar aí. Olha só a brincadeira. A brincadeira é, pela descrição do caso, que é a minha primeira cola, eu colocar uma pessoa para fazer a estação e uma pessoa para fazer as respostas. Então, a gente tem que perceber que as próprias respostas do INEP, os atores, eles vão se guiar pela descrição do caso, porque eles não conseguem decorar tudo. Eles têm mais ou menos uma noção do que eles têm que responder e eles não conseguem decorar tudo. Então, aqui, a gente pode usar o não consta no script, porque o não consta no script não quer dizer que eu não tenha resposta, eu só não sei o que responder. Posso usar o não consta no script quando eu acho que o candidato foi para um raciocínio que não tem a ver, então aqui a gente está treinando essa visão do raciocínio. Perceba que a Daila inventou falas que te deu muito mais resposta do que aquilo que você perguntou. Ela falou que ele estava amoado, então ele tem o quê? Rebaixamento do sensório, rebaixamento da consciência, que é o que eu tenho que devolver de pergunta que entra a escutativa. E é isso que acontece na banca de pediatria. As respostas não são como a gente costuma perguntar. Ele não vai te falar, doutor, eu reparei que ele está com rebaixamento de consciência e letargia. Não vai ser assim. Vai ser uma fala de vida real. Então, aqui veio exatamente como vem a banca de pediatria e exatamente como vem em outras estações, principalmente pediatria e medicina da família e comunidade. Nas outras, acaba que é mais taca, 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 taca. Tá mais certeiro, assim, os sintomas. Mas pediatria e medicina da família e comunidade vem história grande. Ivan, eu quero agora, sem a Daila responder, eu quero 7 perguntas para a febre. Anamnese. Tá. A febre ela tem predomínio de horário diurno ou noturno? Você chegou a graduar essa febre a temperatura?
Ele está tendo sudorese excessiva? Só sudorese? Você pode já mandar aqui. Sudorese e calafrios? Sudorese, Sudorese e calafrios? Eu perguntei se já tem predomínio de horário. Essa febre, ela tem acompanhado algum sintoma, como náusea, vômito, rebaixamento de consciência? pode ser, mas aqui você já foi para sintomas acompanhantes, tá? Então, Tá. cuidado que você deu um salto a mais. Tá. Se graduou a febre, eu perguntei. Se deu alguma medicação para febre. O que você quer dizer com essa pergunta? Se ela deu alguma medicação para cortar a febre. Você não quer perguntar fator de melhora ou pior? Isso, algum fator de melhora ou piora. Então, usa. Se teve algum fator de melhora ou piora, deu alguma medicação, porque não vai vir no teu PEP. Deu alguma medicação, vai vir, investigou o fator de melhora ou piora. Tá. Então, usa junto esse bloco, tá? Tá. Não lembro mais um agora. Ele desmaiou, teve letargia, tá irritado, é uma criança. A gente sempre joga com isso. Tá, mas foi daí bem. sintomas acompanhados, né? Sintomas acompanhados. Início da febre. Tá. Quando que iniciou esse Ele foi mais leve ou foi progredindo? Quando iniciou Então vai, a duração... Virgínia agora, 7 perguntas sobre a febre. Eu só tava ajudando ele aí. Pode ser, faz a sua anamnese. Vamos lá. Quando teve o início da febre, você chegou a feri-la? Você tem alguma coisa que você fez que melhorou ou piorou essa febre? Fatores de melhora ou piora? Você deu alguma medicação? Essa febre, ela começou quando e você chegou ela começou a progredindo, ela começou leve, veio aumentando essa febre? Essa criança está mais letárgica, sonolenta, está mais irritada? Essa febre, ela teve sudorese e calafrios? Acompanhantes, mas ok. Seria esses. Vocês, bem legal. Tá? Então, perceba que aqui a gente pode colocar a dica dos dedos, galera. Eu não sei se vocês estavam fazendo, vocês estão com a câmera desligada, mas acostumem a fazer a estação com a dica dos dedinhos, porque é importante para você se situar. E aí você fala assim, cara, perguntei tudo o que tinha para perguntar. Perguntei 6 coisas, mas tá ótimo. Eu sei que aqui eu já tô lutando pelo ponto cheio. Agora eu vou pro meu raciocínio para a próxima cola. Qual que é a próxima cola, Lucas? Oi? O que mais que tem de cola aí para mim? Tá, vamos lá. A tosse, né? Vai lá, 7 coisas para tosse. Quando iniciou a tosse? Se essa tosse teve secreção ou não? Se além dessa tosse apresentou alguma dor torácica? Então, dor torácica, dificuldade respiratória, beleza. Isso. Se é uma tosse intermitente? O que é intermitente, doutor? No caso, vem num período com mais frequência, em outro período não vem. Se essa tosse tem algum fator de melhora ou piora? Se essa tosse é por alguma causa externa, ou, né? É alergia, pó, poeira. Não vai entrar. Se essa tosse tem esforço físico, se é posterior à realização de esforço físico, se essa tosse ela vem no período noturno, se essa tosse ela prejudica a pessoa para dormir. Aí vocês veem que aí foi legal, porque daí o raciocínio vai dependendo do que é a tosse, né? Se eu tô pensando de uma questão cardíaca,
Aí eu venho, depois de esforço, ou para dormir, no caso de exacerbação de asma, sei lá, alguma coisa assim. Então, tá vendo que as próprias perguntas vai guiando vocês para um raciocínio. Então, depende das respostas da pessoa. Se eu ver que tem muita resposta para tosse, eu venho, tem um estridor respiratório, né? Quando ele tosse, ele joga a cabeça para frente, mas tudo isso vai depender da resposta que eu for ganhando na tosse. Não é que para tosse ou para febre eu vou fazer todas essas perguntas, mas do meu sintoma principal, sim. Então, muito provavelmente, se a febre é o meu sintoma principal, vai chover de resposta. A tosse não sendo, eu vou tomar não consta, eu posso mudar. E eu tenho que estar atenta às respostas, que o Lucas já foi pensando, né, pensando nas causas da tosse. Inclusive, o Lucas tem um raciocínio clínico muito bom. Eu sempre falo para ele, e ele puxa para onde ele sabe. Safo, o bicho é safo. Você deve ser muito bom em prova oral, Lucas, na faculdade. Então, Gosta ele de vai enrolar puxando. também, né? Bem enrolado, bem Você é enrolão. muito bom. Você é muito bom. Na estação, se eu pisco, ele me enrola. Mas vamos lá. Então, aí a gente já tem essa importância de estar acompanhando o raciocínio clínico, isso também vai definir as minhas perguntas. Então, o que é importante para a banca de pediatria? Que eu tenha uma base, eu sempre começo no início do sintoma, quantas vezes teve, fator de melhor ou pior, isso para todas as bancas, tá? Isso aqui vale para a clínica médica também. Mas que as perguntas, geralmente eu consigo fácil, de arroz com feijão, 5 perguntas. As próximas depende da minha resposta, né? Porque para febre eu consigo umas 5 perguntas, para tosse umas 5 perguntas. As próximas dependem do meu raciocínio clínico e eu vou me situando ali. Por isso que o arroz e feijão de perguntar tudo para tudo não funciona. Mas uma base, eu tenho que ter uma base para eu saber começar a perguntar. E dessa base eu vou desenvolvendo meu raciocínio. Então, isso daí vocês pegaram muito bem. Quando a gente olha para a tarefa, realizar a anamnese dirigida para a queixa relatada pela mãe. Eu nem sei o que é, mas eu vou fazer perguntas relacionadas à tosse e à febre, tá? Dependendo do que a mãe responder, às vezes eu vou até para um quadro de tem manchas na pele? Né? Porque eu tô falando de uma criança, então tudo depende da minha resposta, da resposta que eu for obtendo ali. E aí eu vou construindo esse raciocínio. Se for uma criança que está apresentando um quadro de pneumonia, mas você não sabe ainda que é pneumonia, você só sabe que é um quadro respiratório. Daila, o que você perguntaria nos antecedentes patológicos da criança e patológicos familiares? Mas você já tem na sua visão que é um quadro respiratório. Eu perguntaria a situação vacinal primeiro, depois eu perguntaria se a criança já vai na escola e se tem algum contatante que está com os meus sintomas, se tem alguma viagem recente. E acho que isso. Tá. E em relação a patologias pregressas? Eu ia perguntar se ela já teve antes. Principalmente criança pequena, assim, se já tem um quadro de alérgico, a verdade, ia perguntar se tem alergias. Algum quadro de bronquiolite, algum histórico de asma. Daí eu iria para a parte de desencadeantes de crise asmática. Também perguntaria se tem bicho de estimação, enfim. Se aí tivesse um histórico de asma, alguma coisa ali para te responder sobre asma, senão você não ia perder tempo com isso, né? Sim. Beleza. Aí, nesse raciocínio, a gente consegue entender que eu posso ganhar tempo. Então, eu sempre coloque, você ou alguém da sua família tem histórico de asma, de bronquiolite, de pneumonia. Nossa, é estranho eu perguntar se alguém da família tem histórico de pneumonia e bronquiolite, porque não é uma coisa que passa geneticamente. Mas, no fundo, tem a ver, porque se o meu pai tá com pneumonia e eu convivo com ele, a criança pode pegar. Então, por mais estranheza para o nosso cérebro que pareça essa pergunta, na hora da prova a gente vai usar ela para tudo, mesmo que pareça muito estranho, porque a gente quer ganhar tempo. Agora trancou para mim. Trancou? Tá, desculpa. Parece estranho a gente colocar você ou alguém da sua família tem isso, por exemplo, numa estação de ginecologia onde você tem uma vaginose. E aí você manda assim, ó, você ou alguém da sua família tem histórico de clamídia?
Porque o que alguém da família vai ter clamídia e vai ser importante? O nosso cérebro tende a estranhar essa pergunta. E aí a gente não faz ela. Mas, gente, ela é gancho. Porque quando você vai ficar assim, seu cérebro vai falar assim, clamídia com alguém, aí você vai lembrar. Câncer de útero, câncer de ovário, porque ela é ponte para você lembrar o que faz sentido ser perguntado. Porque quando a gente está nervoso, nossa cabeça, e isso é técnica de neurociência, o Marcelo vai falar disso com vocês. O nosso cérebro, nossa cabeça, nossa concentração entra no estado de defesa. Então, às vezes, a gente fala um absurdo tão grande que automaticamente nosso cérebro quer corrigir aquilo. E aí é onde o ponto vem. Então, até o susto, a gente joga. A internet está falhando agora, né? Na cabeça. Que a gente já... Não é a sua, Virgínia. Yuli, é o teu áudio que tá travando. Se alguém na sua família tem histórico de apendicite agudo, parece absurdo. Torção de ovário, gravidez ectôpica, câncer de ovário. Yuli, a sua internet está falhando. Yuli, quando você começou a falar, desde o início agora, falhou. Caos. Aí, para a segunda tarefa. A gente não está conseguindo te entender, está falando o áudio. Travou tudo. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Deixa eu tirar o fone, eu acho que... Sim. Aqui parou na mesma parte do Lucas ali. Gente, melhorou? Tá. Melhorou, Eu não agora sei tá o que tá dando escutar. acontecendo. Gente, eu tô morando agora na capital do Mato Grosso do Sul. Eu peguei a internet mais rápida que tinha para oferecer aqui. Eu não sei o que. Eu moro num brejo. Porque o Mato Grosso do Sul não era para existir no mapa. Eu não sei explicar o que acontece com esse estado. Sei. Ai, que derrota. É aprovação divina mesmo. Mas vamos lá. Quando tem a tarefa interpretar e verbalizar para o chefe da estação, a gente está cagando. Ele não quer que você dê uma aula para ele. O que o INEP está dizendo para isso é explique como você chegou no seu diagnóstico. É isso. Então, por isso que a gente já pegou essa malandragem, porque não interessa como ele vai chegar. Vocês lembram na primeira aula que eu mostrei uma tarefa diferente, mas que também queria que explicasse como chegou naquele diagnóstico, e agora ele usa um outro comando, que é interpretar e verbalizar para o chefe da estação os resultados de exames complementares. O que ele quer que você interprete? Então, a gente tem que saber que ler o exame não vai pontuar, mas interpretar sim. Então, eu vejo nitidamente na radiografia de tórax, não tô vendo nada, mas eu vejo que tem aqui um macete, hiperinsuflação pulmonar. Se a pessoa está com dificuldade respiratória, o pulmão vai estar hiperestendido. Uma bronquiolite não gera condensação, não gera derrame, mas gera dificuldade respiratória, o pulmão está hiperinsuflado. Eu jogo isso.
De resto, não tem condensação, não tem pneumonia. Eu vejo uma condensação. Onde? Não sei, mas eu estou numa estação de pneumonia, tem que ter alguma coisa. Asma, pulmão não tem nada, mas tem hiperinsuflação pulmonar. Ponto. Fala que você está vendo alguma coisa, joga com o que você sabe da teoria. Interprete. Se você pegar o laudo e só ler, não vai pontuar, porque ler o laudo não é interpretar o exame. E aí sempre manda um miguezinho. Com base nos seus sintomas e nos resultados do exame que eu te falei, você tem tal coisa. Que a gente já mata isso daí. Não interessa como veio o comando do INEP. A gente já garante esse ponto, tá? Em seguida, vem explicar o diagnóstico para a mãe. Então tem isso. Não é para dar uma aula. Não é para dizer, mãe, ele tem pneumonia que veio do não sei o que das partículas gotículas. Não. Com base nos seus... Para quem? No sintoma respiratório e nos seus exames, ele tem pneumonia, que é uma infecção respiratória. Uma infecção respiratória. Alguma dúvida? Você já explicou, você já matou esse ponto aí, tá? Então, não sofre. Orientar planos de cuidados para a mãe, você vai orientar os planos de cuidado para a mãe. Agora, vem uma dica, alguns de vocês já fazem, quem não faz vai começar a fazer. Vocês já devem ter ouvido várias vezes o volte nas tarefas. Volte nas tarefas. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Aqui na mentoria a gente vai fazer diferente. Vocês vão voltar na tarefa falando a tarefa de vocês, que é o seguinte. Você começou ali, a tua estação. Me dá a carteirinha de vacinação, qual o motivo de consulta? Olha para a tua tarefa e fala assim, agora eu vou realizar relacionada à queixa. Quando iniciou essa febre? Há quanto tempo? Tá vendo que eu falei a tarefa e fiz? Eu falo a tarefa e faço. Eu falo a tarefa e faço. Porque se você fala e você faz, você está se organizando na estação de modo que você não esquece a tarefa e pula para frente para correr atrás do ponto que está lá na frente e deixa o ponto que está aqui. Porque na hora do nervoso e sabendo que a gente só tem 10 minutos para fazer a prova, é muito comum a gente nem olhar para a tarefa ou ler a tarefa e não interpretar. A gente leu no automático. E isso não pode acontecer. A gente não pode correr para o próximo ponto, a gente tem que garantir o ponto que está agora na nossa mão. Tá? Então, estratégia de corre, de fala tudo, eu não vou passar isso para vocês porque eu não acredito nisso. Então, usa a tarefa como se fosse a fala de vocês. Se organizem dessa forma, que isso vai ajudar vocês a se orientar e a pontuar. Agora, eu vou interpretar os exames. E aí, vai para os exames e interpreta, sabe? Vou explicar o diagnóstico com base nos exames e nos sintomas apresentados. Seu filho tem pneumonia, que é uma infecção respiratória. Alguma dúvida? Sei lá, a mãe vai falar, olha, a criança tem que tomar a vacina, tá com a vacina, já está, gente, presta atenção, INEP da cola. Você tá lá numa estação de câncer, onde você tem que falar fatores de risco para aquela doença, câncer, diabetes, sei lá, hipertensão gestacional, estar grávida, mulher, é ridículo. Se na tua frente tem uma mulher, ela é um fator de risco para aquela doença, porque o INEP dá rodapé de livro. Se na tua frente tem um idoso, é porque a extremidade é fator de risco. Se tem um prematuro, é porque baixo peso é fator de risco. O INEP dá a doença de rodapé de livro. Então, se é fator de risco, uma infecção respiratória com contato com outras pessoas, aglomerações, vacina, por mais que está atualizada, o que você vai colocar no plano de cuidado? Manter as vacinas atualizadas, porque não é que está atualizado, que futuramente vai continuar atualizado. E é um fator de risco. Então, usa a cola que o INEP mandou na tua mão com sabedoria. Não tenha medo de usar aquilo. Eu não sei, mas tem uma mulher na minha frente, olha, o sexo feminino é um fator de risco para essa doença. Eu não sei, mas usa a tua cola, tá? Confia. Daila, interpreta para mim esse exame. E exame? Não tá mais dividindo. Não. Interpreta.
exame, ótimo. Pensei, nossa, que desafio bem desafiador. Essa foi. Já mandei você inventar as falas, que quer inventar o exame, né? Vamos lá, vai. Então, mãezinha, o João, ele tá em um bom estado geral aqui, pelo que eu pude avaliar pelo exame físico, tá? Ele tá com uma cor boa, tá hidratado, não tem alteração da coloração da pele dele. A frequência cardíaca dele tá um pouquinho acima do esperado, mas nada que chame muita atenção. Frequência respiratória tá aumentada, bem aumentada, ele tá com uma frequência respiratória de 35 incursões respiratórias por minuto. Tá com uma saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente, tá? O Pausa. peso dele... Oi. Pausa. Perfeito, lindo. Consulta de vida real. Agora, interpreta para mim sabendo que você tem tempo de prova. Não é assim. Vai. Uai. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Então, tá, primeiro... eu tô vendo aqui que o Joãozinho, ele tá em bom estado geral, a coloração da pele dele tá boa, não chama atenção. O que chama atenção no exame físico dele, que eu pude avaliar, que é que ele tá com o coração mais acelerado, frequência cardíaca aumentada, tá taquicárdico e tá com uma frequência respiratória aumentada também, tá? Clique pausa aí. Perfeito, é isso. Aqui é o momento onde vocês aceleram, porque só vocês falam. Aqui a gente ganha tempo, não é na anamnese. Então, a gente tá pegando as dicas do primeiro dia e aplicando aqui. Aqui eu acelero. Aqui... Tá, eu tenho uma dúvida. Quando eu vou olhar, assim, o exame físico, eu falo só o que tá alterado? Tá tudo bem eu falar só o que tá alterado? Eu costumo fazer assim, o que tá alterado é o mais importante, tá? Até na dúvida falou rápido, ela pegou. Eu costumo fazer o exame físico, até eu falo só o que tá alterado. Ó, eu costumo fazer assim, ó. Olha, o estado geral do seu filho, tá? Observa que ele tá em bom estado, tá colado, hidratado, não tá com presença de cianose. A frequência cardíaca dele tá dentro da normalidade, porque por conta da idade tá normal, tá? Frequência cardíaca, respiratória e saturação tá dentro da normalidade, o peso dele tá de acordo com a idade. Eu nem olhei o gráfico antropométrico, mas essa criança tá bem, eu chuto com a normalidade. Tá dentro da normalidade, o aparato cardiovascular dele, eu não encontrei nenhuma alteração respiratória. Aí eu paro. Porque se tiver alteração, ou tá nos sinais vitais, ou tá no meu exame físico direcionado. Se ele tá com problema respiratório, não vai ter alteração no abdominal. Tá? Então, aí eu paro. No exame respiratório, mãe, ele não tá apresentando esforço respiratório, o murmúrio vesicular tá dentro da normalidade, tá? E ruídos adventícios também estão normais. Já no abdômen, tá tudo dentro da normalidade também, não tem sinal de irritação peritoneal. Eu vou pegando palavras. Tá, e cadê a febre dessa criança? Nem tem temperatura aí. Nem coloquei. Pois é. O importante é que o que veio, a gente interpreta o que veio. Pronto, acabou. Isso aqui é do INEP, tá? Eu não inventei essa estação, não. E eu não tinha reparado que não tinha temperatura. Nem tem, tá ótimo. Isso aqui é do INEP. Mas isso é continuação daquele caso, que era febre e tosse? É a mesma estação. Ai, gente, que palhaçada. Porque não é pra você se apegar com a febre. Não era pra você pegar com isso, tá tudo bem. Só que dependia muito das falas do ator. É que eu não te dei as falas do ator. Vocês iam matar o diagnóstico. Pelas falas do ator, vocês iam entender que vocês iam precisar pedir algumas coisas para essa criança. Aí a gente vai lá. Interpreta para mim esses exames aqui, doutor Ivan. Hemoglobina dentro da normalidade, hematócritos dentro da normalidade, leucócitos aumentado e linfócitos também aumentado. Então, ele tem uma leucostose e leucocitose e linfocitose. Pronto, tá? Usem esses termos, tá? Porque o INEP gosta e provavelmente vai vir isso. Ó. Aumentado, eu não perdi recurso por isso de aumentado ou diminuído. O que perde e fica voando é alterado. Isso. Porque o alterado eu não interpretei. Alterado para uma coisa, eu fiquei na corda bamba, eu não fechei o pau. Mas se você quiser falar sim. É melhor que você nem sabe, perfeito. Né? Aí aqui, eu vou passar um macete para vocês que não é para vida real, é para prova. Se tiver bastões aumentado,
com desvio à esquerda. Não tem bastões sem desvio à esquerda. Yuli, isso é para a vida real? Não, é prova, macete de prova para a gente ganhar tempo. Nem apareceu o bastão aqui, tá? Levem isso para vocês. Se vier um exame ali e tiver presença de bastões, com desvio à esquerda. Para a vida? Não, para prova. A gente ganhar tempo. Perfeito. Doutor Ivan não perdeu tempo. Lucas. Oi, olá. Oi, oi. Interpreta para mim. Maria. Nossa, peraí, tem que dar um zoomzinho aqui. Uai, nessa radiografia que eu vejo aqui, tá tudo normal, tá bom? Tudo certo, não precisa fazer nada. Tá tudo ok. Não vai ok, porque ele tem sintoma respiratório. É que eu não tô enxergando pelo meu celular, não dá pra ver. Pelo menos um pulmonar, para ficar um chute mais bonitinho, mas não tem problema. Não, Isso me mentira, ó, faz mas lembrar deixa eu dar um zoom aqui. Tenta mais Ó, pelo que eu vejo, os espaços intercostais estão retinhos, né? As vértebras não estão em posição não vertical. precisa dar aula. Horizontalizada. Postais Isso, horizontais. Acabou, não dá aula, você não tem tempo. isso. E tem bastante condensação, né? Do lado direito e esquerdo. Ah, você chutou uma Cara, condensação. eu só consigo lembrar da Yuli me falando bem assim, o que que você tá vendo? Uma vez eu comecei a inventar coisa, porque eu não sabia descrever a imagem, era uma tomografia. Aí ela olhou pra mim e falou bem assim, olha, eu tô vendo aqui que não tá normal. Eu tô vendo aqui que não tá normal, tá? Tá mais retinho as tuas costelas. E tem uma imagem branca aqui onde deveria ter o ar, que é só preto, tá? Pronto, você tá pronto. É isso. Se eu não sei, eu invento, eu falo o que eu tô vendo. É isso, tá? É que a imagem não tá muito boa, mas se vocês olharem, o coração parece que tá felpudo. A imagem não tá muito boa, mas se vocês olharem, parece que tá felpudo. Ah, parece que tem um coração felpudo. Tem um aumento da área cardíaca. Ponto. Vocês iam falar o que vocês estão vendo, vocês iam pontuar, tá? Então não sofre muito com isso. Talvez, ai, perdi o ponto 100%, mas cara, nisso de falar o que você tá vendo, tem grande chance de você pontuar a metade. Tá tudo bem, é isso mesmo. Não, o que eu não posso é, ai, não sei, travei. Não, fala o que vocês estão vendo. É, não tá normal não, viu? Vamos ter que continuar investigando. É isso. Aí aqui tem todas as falas. Pelas falas você ia marcar. Doutora, tem uns 20 dias que ele está tossindo. Parece que ele tosse umas 40 vezes por dia. Ele tenta respirar e aí começa a tossir muito rápido. Doutora, quando ele tosse, tem um som estridente quando ele tosse, quando ele tenta respirar. A febre começou tudo junto com a tosse e eu não aferi. Por isso que a febre não era nem importante. Não era importante para esse diagnóstico. A febre era sintoma acompanhante. Aqui o que matava o diagnóstico era a tosse. Então vocês iam tomar não consta, não consta, não consta sobre a febre. E todo mundo ia ficar na febre, porque é a anamnese mais fácil. Trancou. Eu falava o motivo da consulta, eu dava uma. Desculpa. Mas quando eu falava o motivo da consulta, dava a entender que o mais importante era a tosse do que a febre. Ó, tem uns 20 dias que o João começou com uma tosse e uma febre, que voltava. Ontem a tosse piorou e eu fiquei muito assustada. Às vezes parece que ele fica sem conseguir respirar. Ele tosse muito, o ar, tenta puxar o ar e fica até roxo. Tá vendo como? Na descrição do caso tinha tosse e febre. Todo mundo quer fazer a anamnese da febre porque é mais fácil, mas não é esse raciocínio clínico. No meu motivo de consulta, eu dou ênfase na tosse. Então, para a tosse, eu tinha 7 respostas. Para a febre, vocês iam tomar não consta, não consta, não consta. Então, a gente não pode puxar porque é mais fácil. A gente tem que estar esperto de pegar as colas que vêm do INEP ali. Doutora, aí quem começar... o pulo do gato nessa estação também seria o estado vacinal da criança, né? Tá atualizada.
Brincadeira. Mas pode estar, tá? Pode ter pertusse com o calendário vacinal. Naquele momento todo mundo... Mas pode ter, tá? O pulo do gato pode ter. A vacina, ela vai diminuir a gravidade. Não vai deixar a criança de ter, na verdade, a doença. Então, pode acontecer, tá? Eu brinquei dessa forma porque pode ser um Covid, tá vacinado. Pode ser uma influenza, tá vacinado. O pulo do gato é o raciocínio da anamnese. Ai, mas também, né? Poxa vida, 20 Nem dias tossindo. nenhuma falazinha, uma resposta. Mas vocês estão vendo que se tivesse as falas do ator, vocês iam se guiar melhor na anamnese? Raio-x normal. Tá normal o seu raio-x aqui, ó. Bom, tudo bem. Tá. Bom. Deixa eu ver. Acabou, gente. Acabou. Eita caçamba, velho. Que aula grande, né? É isso, galera. Vai ficar lá disponível as gravações de hoje para vocês poderem assistir. Eu acho que agora a gente merece uma descansão, né? Porque eu falo assim, o encontro às vezes é uma vez, 2 vezes na semana, mas a gente fica 3 horas junto. Tem muita coisa para sair daqui e estudar. Peguem sempre as dicas, tanto das estações que a gente faz juntos, vocês vão começar a fazer estação comigo semana que vem. Às vezes é bem isso, às vezes a gente faz uma estação e a gente fica com catatal de dicas, porque não é fazer quantidade, é pegar as dicas da mentoria e aplicar. Treinar de quantidade, vocês vão treinando entre vocês, vão treinando com quem vocês treinam. Mas vocês têm que treinar aplicando as dicas. Então, aqui na aula ao vivo também é isso. Assistiu, pega as dicas daqui e leva para as estações de vocês, tá? Se precisar voltar e reassistir, é assim que a gente vai tendo esse crescimento, essa evolução. Fazer uma quantidade enorme e não corrigir o que está sendo feito errado, não salva ninguém. Então, o mais importante é vocês entenderem onde vocês estão indo bem e onde vocês estão indo mal. Então, peguem as dicas e apliquem. Achou uma dica diferente, alguém falou na internet, funciona para você? Aplica. Não precisa seguir ao pé da letra tudo que é dito em nenhum lugar, nem aqui nem fora. Mas sempre tenho esse olhar criterioso de isso daí funciona para mim, eu vou abraçar, que vai dar certo. Beleza? Sim, muito obrigada, Yuli. E viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa direcionada para a parte de interpretação de imagens? Se você pegar os nosso material de apoio, toda vez que tem imagem, tipo assim, você vai estar lá um tema de... Ai, meu Deus, Papa Nicolau. No final do material de apoio vai ter o exame. Osteoporose, no final tem o exame. Mas aí tem, tipo, como descrever? Agora eu não lembro se todos têm, mas alguns vão ter sim. Na própria leitura ali, você vai interpretar o exame. Alguma coisinha tem escrito. Não sei se todos. Mas é importante que você já vai ver, e aí, se eu não me engano, tem a atividade. Interprete aquela lá, para você já ir vendo o que você está vendo, anotando e fazendo suas coisas para te ajudar a estudar isso. Todos têm. Essa pergunta todos têm. Tá bom, obrigada. Para vocês não terem aquele susto de, meu Deus, eu nunca vi esse exame na vida. Com aqueles materiais que a gente faz lá, a gente sempre coloca. É porque muitas vezes eu faço que nem o Lucas, assim, não tá normal. Tá normal. Se eu não sei descrever, tá ótimo. Ou tá normal ou não tá, porque eu não consigo sair muito disso. E exantema, eu vi ali que é um tema que vai ser abordado em outra aula, a questão das manchas, para descrever. Ai, tá com um monte de mancha. Não, sabe, pequena, grande. Olha, peteca tudo bem, a gente sabe que é os pontinhos, né? Vesícula, pápula, pústula, a gente sabe também. O resto, eu vejo manchas vermelhas, assimétricas, com o meio, entre o meio delas tem pele branca, saudável. Eu vejo que elas estão localizadas no tórax, no braço e no pescoço. Fala sempre o local, pronto, interpretou. Tá. É que quando eu tinha que descrever, eu vi umas estações e daí cobrava, tipo, muitos itens, sabe? Tipo, era uma imagem de uma criança, era medicina da família, era desnutrição. E daí tinha imagem de umas crianças e era para descrever sinais de desnutrição que evidentes na imagem. Aí você vai olhar na imagem e vai falar assim, as crianças estão emagrecidas, com os ossos da região do braço e clavícula visíveis, estão com um abdômen mais protuso, estão com pouco cabelo e queda de... Você vai falar o que você está vendo.
Pois é, as crianças tudo cabeludinha lá, com a barriga de verme. Eu fiquei olhando para aquele cabelo, eu não sabia se eu dizia o que eu estava vendo ou dizia o que fazia sentido entendeu? Isso que eu fico assim com as imagens. As imagens não batem com a realidade do caso. Mas aí você não ia falar do cabelo, você ia falar da barriga de verme, porque é desnutrição proteica. A barriga de verme é desnutrição proteica. Tem perda de músculo, não é só gordura. Lembrou? Ah, tá. Tá bom, vou ir no feeling mesmo. Entendeu? Porque se a gente tentar decorar tudo, gente, não dá. Então tem que ter estratégia da prova, porque vocês têm que ter o psicológico de entender que de 10, 2 estações vocês não vão saber o que fazer. Vocês nunca viram o tema, mas vocês vão saber o que fazer. Vocês vão saber pontuar. Tá? É normal. Não tem como vocês irem para a prova, eu vou fazer 2.000 estações e eu vou para a prova sabendo 2.000 estações. Isso aí é desumano e não existe. E a gente tem relatos na mentoria das outras aulas, aqui não está entrando todo mundo, porque a maioria trabalha, eles assistem gravado. Mas a gente tem relato de gente que falou assim, Yuli, eu fiz o tema, enquanto estava me maquiando, eu fiz uma estação, quando eu cheguei na prova eu não identifiquei que aquela estação que eu tinha feito era aquela. Por quê? Porque eu decorei aquele tema, estava familiar comigo um tema que era a mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chegou lá na hora, caiu o homem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como eu não tinha raciocínio clínico, eu achei que eu tinha estudado o tema pela familiaridade da descrição da estação, eu não identifiquei. Então, por isso que a gente tem que estar... Aconteceu comigo na estação na última estação foi DIPA, na prova passada, né? Uhum. Foi DIPA, doença inflamatória pélvica. Eu saí da casa que estava com meu amigo, ele perguntou, o que vai cair em geológico? Eu falei, poxa, vai cair DIPA. DIP, a gente estudou antes de ir para a prova, revimos DIP, fomos para a prova, caiu DIP em preventiva. Então, saiu do meu foco. E aí, como ela falou do corrimento, que estava em muita quantidade, eu fui em tricomonias e acabei errando o tratamento, errei um monte de coisa ali. Bobeira. Acontece, bobeira. Por isso que acontece, doutor Ivan, não se culpe por isso. Por isso que a gente não pode... Boa noite, Lucas, tem problema não. Por isso que a gente não pode vincular a um decoreba, a uma estação. Nossa, DIP tem que vir em ginecologia. A gente não pode, a gente tem que vincular a nossa estação no nosso raciocínio. Então, as próprias perguntas, eu fiz as 4 primeiras perguntas ali do sintoma para me situar, as próximas têm que ser com o meu raciocínio. Igual o Lucas fez. Tosse. Vou perguntar se tosse à noite, dependendo da resposta, eu ia para cá. É isso que a gente tem que estar firme ali, porque a gente é médico. A prova mexe com o nosso psicológico. E a melhor forma de se orientar na estação é confiando no nosso feeling, confiando no nosso tato. Para que eu vou perguntar se pratica atividade física se eu tô numa estação de pertusse? Entendeu? Vocês vão ver, a gente vai vencer essas barreiras aí. Perfeito, doutora. Obrigado e bom descanso. Obrigada para vocês também, galera. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.